Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe ao Senhor, a senhora, amado e querido amigo, simpatizante, irmão, evangélico, católico, espírita, amigos de todas as religiões. Quero trazer nesse momento uma palavra maravilhosa das Santas Escrituras que fala a respeito da família de Jesus. Muitos já ouviram falar de Jesus. Muitos acreditam em Jesus. Muitos dizem seguir Jesus. Mas a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. Ela separa a mentira e a verdade. Ela separa a alma e o espírito do homem e da mulher. A palavra de Deus é poderosa, virtuosa. E quando ela é lançada, não volta vazia. Há virtude e há poder nas Sagradas Escrituras. Existe uma diferença de livros e livro. Existem livros naturais, existem livros sobrenaturais. E o livro mais poderoso, sobrenatural, chama-se Bíblia. Biblioteca de livros sagrados em um só livro. Vários livros em um só livro. Selado, determinado por Deus, como fala em Apocalipse. Que nenhuma vírgula será mudada ou tirada, e nem acrescentada. Porque quem tirar, também lhe será tirado a sua parte do livro da vida e da vida eterna. E quem acrescentar, também lhe será acrescentado o juízo de Deus. Estão hoje no mundo deturpando, transformando livros bíblicos que já não se encaixa mais com os seus belos prazeres, com os seus estilos de vida de muitas nações. Estão levando a Bíblia como se fosse a prostituição, querendo que a Bíblia se encaixe com todos os tipos de pecado, de erro, querendo levar a Bíblia a ter contato com vontades e prazeres carnais, desejos carnais, que muitos já não conseguem mais se conter, e julgam ser ali a Bíblia como um livro homofóbico, um livro de um Deus radical, julgam a Bíblia ser um livro que não condiz com os padrões de vida da felicidade humana carnal. Mas Jesus
ele explicou que todo aquele que quer fazer parte da família dele passa por esse processo aqui, ó. A família de Jesus, no livro de São Lucas, no capítulo 8 e no versículo 19, que diz assim: E foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Seus irmãos e a sua mãe foram até Jesus em um determinado dia, momento, e encontraram, como sempre, Jesus pregando sobre o reino, pregando para as multidões o arrependimento, a mudança divina, levando as almas a Deus, ao conhecimento do reino de Deus, da vida eterna, da vida reta, sincera, íntegra, que Deus assim espera de mim e de ti e de toda a humanidade. Mas observe que eles não conseguiram chegar até Jesus. Então, aqui eles mandaram alguém chamar Jesus, que fala assim: Foi-lhe dito, então, lá fora, tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Uma certa feita, Jesus estava pregando para uma multidão e a palavra foi tão forte. Havia ali umas 500 pessoas, para mais, e os discípulos. E Jesus pregando acerca do reino de Deus, pregando forte contra o pecado, contra a idolatria, contra a prostituição, o adultério, a mentira, a lascívia, contra a fornicação, masturbação, toda a classe podre que hoje a carne humana se atira e tem como prazer nesses últimos tempos, que já não é cobrado mais nem por líderes religiosos, porque já estão mais corrompidos que os próprios de determinados lugares. E a mensagem foi tão forte que quando Jesus terminou de pregar a palavra, havia só os discípulos, das mais de 500, presta atenção, das mais de 500 pessoas que estavam ali, sobrou só os discípulos. E Jesus olhou para eles e disse: E vocês? Por que não foram com eles também? Aí um dos discípulos, humildemente, com temor a Deus, com temor às palavras que eram verdadeiras, disse: Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de salvação? Amados, este livro chamado Bíblia, ele significa ordem, ele significa progresso, ele significa remissão, negar-se a si mesmo. Hoje, meu Deus do céu, o negar-se a si mesmo é uma das coisas mais preocupantes, terríveis de acontecer. É da pessoa olhar para si mesmo e conseguir enxergar que está mal, que está doente espiritualmente.
abandonar as práticas que não condiz com o que Deus tem prazer, com o que Deus tem, sabe, felicidade em olhar para uma pessoa assim e ver, olha, aquele ali, eu tenho prazer na vida dele porque, além de ser sincero, tem um caráter, tem respeito, tem ordem na sua casa, disciplina seus filhos, mantém a organização. Meu Deus do céu. Há uma luta tremenda, diária, entre o negar-se a si mesmo. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê aqui que Jesus está nos ensinando. Amados, para nós ter uma ideia, Jesus aqui deixou de lado a mãe dele, os irmãos dele, para ter uma conversa talvez depois. Mas ele estava atendendo aquele povo que estava ali faminto, não por pão, mas por uma palavra de salvação. E aquele povo estava concentrado, dando crédito para o que ele falava. Então Jesus pega e, numa forma maravilhosa e abrangendo até mesmo a mãe dele e os irmãos dele e o povo que estava ali, que não era só a mãe dele e os irmãos deles, mas também aquele povo que estava ali, que era a família dele. Por quê? Porque estavam escutando, estavam dando ouvido às palavras que ele processava, proferia, executava para aquele povo, e aquele povo estava sedento, prestando atenção. O que a gente aprende aqui? Muitas são as religiões, amados. Muitos são as doutrinas. Mas Jesus não é religião. Evangelho não é religião. Evangelho é boas novas. Alguém trouxe essas boas novas. Quem foi? Jesus Cristo. Por que Jesus não é religião? Porque religião é um conceito de leis firmadas por homens. Religião causa divisão, causa separação entre pessoas. O Evangelho não causa divisão nem separação de pessoas, é o contrário. O Evangelho causa separação e divisão do pecado. Religiões dividem grupos. Existem pessoas que pensam, poxa vida, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Batista, Universal, para que tanta coisa? Né? Se Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, se Jesus, né, quer que todos sejam um só povo, para se transformar uma só família dele, por que então todas essas placas? Só que tem pessoas que acabam entendendo errado a mensagem, amados, né? Como também tem na Umbanda, na magia negra, tem no centro espírita, tem por todos os lugares pessoas e pessoas. Mas o que a gente aprende? O que a gente consegue entender? Religião é tudo isso, amados.
a gente acaba muitas vezes criando uma religião onde ela não existe. Tem muitas igrejas evangélicas hoje aí que foi pessoas que criaram religião dentro do evangelho e acabaram dividindo. E nessas divisões acabaram criando seitas. O próprio ser humano se divide. O próprio ser humano cria as suas leis e as suas doutrinas quando ele não tem mais a capacidade de obedecer o que a Bíblia manda. Por isso essas diversidades de religiões. Mas graças a Deus que ainda existem templos evangélicos que não são religiões. São as boas novas que o Senhor Jesus trouxe. E se todo aquele que faz a vontade de Deus, ele é família de Jesus, é porque não pode ter religião, amado. Religião divide. Religião cria dúvida. Aí Jesus vem, traz o Novo Testamento, nos ensina que para ser família dele, tem que executar os mandamentos do Pai. Quem é que é o Pai? Deus. E para executar, tem que procurar conhecer os mandamentos de Deus, as disciplinas que a Bíblia tem. Glória a Deus. É muito forte mesmo. É sobrenatural. Quando a gente lê esse livro aqui, a gente começa a sentir até mesmo vergonha de certas coisas que a gente faz, que a gente fala. Porque esse livro aqui, ele é como se fosse um espelho. A gente consegue olhar para ele e enxergar em nós os erros. É como se a gente tivesse todo produzido, banho tomado, maravilhosamente bem, né? Uma carinha ali, a pelezinha de bebê, né? Coisa mais linda do mundo. Aí de repente tu vai para frente do espelho, tu começa a ver manchas, começa a ver sujeiras, deforme, coisa, sabe? Partes em deformação. A Bíblia nos faz enxergar o que o mundo não faz a gente enxergar. Ser família de Jesus é seguir os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus é o reino de Deus. É pro reino de Deus. Ser família de Jesus não é criar religiões, amados. O único divisor, o primeiro divisor, ele já foi expulso do céu. Aí como é que a gente vai fazer divisão aqui na terra? Tudo o que cria divisão é abominação aos olhos de Deus, porque Lúcifer tentou dividir o céu. E com ele vieram a terça parte dos anjos. Ele conseguiu ganhar todo esse povo aí.
Só que como Deus não divide a glória dele com ninguém, o tal foi expulso do céu. E com ele, a terça parte que acreditou nele. Então não adianta nós querer dividir a família de Jesus. A família de Jesus é os que entram no Evangelho. É os que deixam o Evangelho entrar neles. É os que ouvem o Evangelho e executam o Evangelho. Evangelho não é religião. Evangelho é boas novas. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que Deus venha falar profundamente no teu coração. Que tu venha a partir de hoje ser mais um da família de Jesus. E não mais um religioso. Porque Deus não tem sociedade com quem é divisor. Satanás foi um divisor e foi excluído do reino de Deus, do céu, estava com Deus. Nós não podemos criar divisão nessa terra. Preste atenção no que causa divisão nos dias de hoje. É claro que quem vai te convencer não sou eu. Isso aí é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Mas preste atenção. O que causa divisão hoje? Religião, política e futebol. E as demais coisas que agora não estão vindo na minha mente. Mas eu vou botar essas três aí que são as mais clássicas. São as mais polêmicas. São as mais que fazem as pessoas se matar. Né? Se matam. Hoje o Brasil está dividido. Esquerda e direita. Lembra-se. A gente tem que ser a favor do bem. E não a favor de uma classe de homens. Tem que ser a favor do bem. Agora, se tem alguém executando o bem, é claro que a gente tem que apoiar o que é pro bem, mas não colocar seres humanos como ídolos. Isso é idolatria. Tem que apoiar quem faz o bem, mas claro que tem que apoiar. Né? Tem que ficar de lado quem faz o mal, com certeza. Só que não adianta a gente querer julgar a pessoa. Tem que julgar os atos da pessoa. Né? Não adianta eu querer julgar um homossexual, um bissexual, pessoal LGBT. O ser humano, nós não ganhamos o poder de Deus. Deus não deu autoridade para nós, para julgar a pessoa. Mas o ato pecaminoso, antibíblico, né, depravado, fora do que Deus criou, aí a gente tem que entrar com autoridade contra o ato, mas não julgar o nome, a pessoa tal. A gente puxa a ira do ser humano quando a gente vai no tocante ao ser humano. Agora, quando a gente vai direto ao ato pecaminoso em geral, é porque não é só para aquele, para aquela, é contra a ação que está sendo efetuada e que muitas vezes estão querendo que aquilo ali venha a ser normal, que não é normal. Mas normal é a gente amar o próximo e não amar as atitudes pecaminosas do próximo. Ainda estamos num país onde temos o direito de falar sobre a Bíblia, sobre os preceitos
sobre os princípios bíblicos, sobre a criação de Deus mesmo, o que é verdade, o que é real, ainda estamos num país que ainda, ou melhor, num planeta que ainda uns 70% ainda está liberado para falar de verdades contra pecados, erros, e não contra pessoas. Podemos falar contra até mesmo seitas diabólicas, mas não colocando nome, mas colocando atos antibíblicos. Então, família de Jesus é todo aquele que ouve os mandamentos de Deus e a executa. A Bíblia é para ser executada. A Bíblia não é só para ser teoricamente falada. A Bíblia é para ser praticada. Existe uma diferença entre teoria e prática. Teoria é eu ler. Agora, praticar é eu executar. Enquanto há tempo. Apocalipse se cumprindo. Jesus disse que ia voltar. E os sinais estariam aí. Mais forte que nunca, ele disse que nos últimos tempos os sinais iriam ser berrantes, né? Alarmantes. E de fato é o que está acontecendo. A volta dele não está longe, não. Se passar de 2030, não vai muito longe de 2030. E pode ser antes de 2030. Porque essa tal de nova ordem mundial, que há um tempo atrás era uma seita secreta, agora não é mais secreta. Agora já está sendo implantada aos olhos de todos. E até 2030 eles têm projetos satânicos, mas os projetos deles são apocalípticos, está no Apocalipse. Foi dado a profetas há mais de 2, 3, 4, 5 mil anos atrás. Profetas profetizaram, receberam de Deus as tais visões que hoje estaria sendo executada. Então não adianta nós querer fugir dessa realidade. Não adianta. Para você que está parado, olhe da onde Deus te tirou uma vez, volte. Ele está te chamando. Para você que não conhece ainda, procure uma igreja que prega o Evangelho de Jesus, que seja família de Jesus, que ensine não só felicidade e não só prosperidade, mas que ensine sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, que te ensine o que tu tem que largar, o que tu tem que praticar, qual é as obras que tu tem que apresentar para Deus. Procure igrejas que tenham líderes preocupados com a tua alma e não com a tua vida material. Porque vida material é só botar o joelho no chão, pedir sabedoria, Deus clareia, quando menos espera tá fazendo o curso, né? Tá prosperando. Agora, alma, agora o que a gente tem de mais precioso e imortal, isso é que tem que ser ensinado. Para onde é que vai essa alma, né? É tua livre escolha, teu livre-arbítrio de aceitar essa palavra. Mas é meu dever de te alertar. Poucas pessoas ouvem e executam, mas a semente é plantada em todos. Se 10 mil visualizou, a semente foi plantada em 10 mil. Mas desses 10 mil pode ser que
10, 20, 30 venham a regar essa semente, que essa semente consiga germinar, crescer, né? Pegar firmamento numa terra boa mesmo, né? E venha dar fruto. E frutos que venham a ser agradável a Deus, mas que não sejam frutos momentâneos, passageiros. Frutos que venham a quando chegar na presença de Deus, Deus ter prazer em colocar os frutos em um lugar onde Ele vai ter ali prazer em manter aqueles frutos ali bem conservados, para que no dia do juízo, aqueles frutos ali sejam apresentados aqui, ó, tá aqui o que tu produziu, tá aqui o que tu produziu. Isso é a tua recompensa. Isso gerou uma outra recompensa, a tua passagem, o teu passaporte para desfrutar do meu reino eterno, da minha glória. Toma o teu galardão, toma aqui a tua recompensa, o teu prêmio, entra no meu reino e viverás comigo eternamente, porque produziu bom fruto. A semente que, aquela certa vez que eu usei o meu servo para pregar a minha palavra, e a minha palavra entrou no teu corpo como uma terra, e essa terra aceitou a palavra, e com o tempo veio se enraizando, crescendo e produzindo. Agora eu tenho para ti o teu galardão. Que Deus te abençoe, te guarde e te encha de salvação. Deus abençoe tua casa, tua família. E não esqueça, família de Jesus não é religião. Família de Jesus é aquele que ouve a palavra do Pai, que é Deus, e a executa. Não importa o templo que tu frequenta. O importante é tu ser família de Jesus. Obedecer os mandamentos do Pai. Os mandamentos do Senhor Jesus. As disciplinas que Ele deixou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. E nas epístolas do apóstolo Paulo. Né? E no Apocalipse. Que Deus revelou para o nosso amado e querido irmão João, que mesmo sendo levado preso a uma ilha que não tinha como sair de lá, ali foi o lugar onde Deus usou para mostrar para ele o Apocalipse. Então, por mais que muitos nessa terra aqui queira calar, queira te prender, te crucificar, te julgar e te levem para certos lugares, saibas que depende do lugar aonde o homem te levar, vai ser naquele lugar que Deus vai te dar as maiores revelações, vai transformar a tua vida, sabe? Por mais que o homem queira destruir, o homem e a mulher queira destruir o próximo, pode ser lá naquele lugar onde te levaram para destruição, que Deus vai te dar revelações, vai te livrar dentro do perigo e vai te mostrar que Ele é Deus e que operando Ele ninguém impedirá. Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, a tua família. Produza frutos dignos de salvação da tua alma, da tua casa e da tua vida.
para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.